Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Mais um podcast Canadá Cast, acertei, Canadá Cast. Hoje a gente está com uma proposta um pouco diferente. Eu estou aqui com as minhas colegas de trabalho, a Roberta e a Letícia, que vão falar um pouco sobre a escola de inteligência, sobre essa educação socioemocional, sobre o que é o papel do psicólogo. E eu tenho um prazer enorme de ter aqui comigo, mais do que colegas, uma amiga de infância, que é a Roberta, e uma ex-aluna, que é a Letícia, incríveis aqui. E eu queria que elas contassem um pouquinho, além da Ju, que também é aluna. A Ju está comigo direto, tá fácil. Fala um pouquinho, Roberta, conta a sua história pra gente, conta onde você fez faculdade, como é que foi, como é que a gente já se encontrou, né? Pode contar, conta pra todo mundo. Pode falar a verdade mesmo? Nossa, não, também não é assim. Também não é assim. Bom, nossa história é longa mesmo, né? A gente se conheceu na educação infantil. Nossa. A gente fez pré-escola e depois alguns anos juntos. Já vivemos até em casas vizinhas. A vida foi, a vida voltou. A gente se encontrou de novo na faculdade, em cursos diferentes. Verdade. Conheci a Simone, mas soube que ela era muito ciumenta, não podia nem me aproximar. E depois continuei sabendo da vida, mas à distância, né? Então, mais de 20 anos depois, a vida aproximou. As nossas mães continuaram Continuaram amigas, né? amigas. A gente já não se viu mais. Passando muito tempo. Né? Isso mesmo. E aí teve essa oportunidade de vir trabalhar aqui. A minha formação vem do magistério, que ainda sou da época do magistério. Nossa, Muito muita tempo atrás, muita né? idade. Eu fiz magistério e na escola me apaixonei pela psicologia, resolvi fazer. E realmente é uma grande paixão, né? Fiquei mais de 20 anos em consultório para depois ir para a área da educação, que ao meu ver são coisas muito diferentes. A sensação sempre é que eu acabei de me formar, porque a experiência do consultório ajuda, mas é muito diferente. Então, estar na educação com a psicologia, para mim, foi uma renovação dentro do que eu me propus a aprender. E, assim, descobertas, né? Me sinto desbravando ainda muita coisa. Então, continua sendo uma grande paixão, mas agora olhando também para outros horizontes, né? Gosto muito. E a Letícia foi nossa aluna, assim, há uns poucos anos atrás, eu vou falar muitos, né? Uns poucos anos atrás. E aí, por coisas assim, a gente sempre fã dela, né? Sabendo que ela está fazendo a faculdade, sabendo os caminhos dela. E aí, a gente teve uma situação, a professora de educação socioemocional, que era a Cláudia, se aposentou, falou, não vou continuar e tudo. E na hora a Simone falou assim, mas tem a Letícia. Eu falei, mas como assim tem a Letícia? Ela se formou em psicologia. Eu falei, vamos ver, né, se ela responde pra mim. Mandei mensagem pra ela no direct, né? Você me mandou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Aí ela falou, eu posso conversar sobre isso. Eu falei, não, vou conseguir convencê-la. Né? E aí a gente conversou aí alguns dias, né? Ela veio, fez um teste, conversou com a Roberta e tudo. Como foi vontade dessa? Foi ótimo. Essa tem a chance de ser ex-aluna, de a gente ter um bom relacionamento, ter uma boa história, mas tem também a confirmação da sua qualidade profissional. Isso é fato. Né? Muito bom. Conta pra eles aí como é que foi. Me tornar psicologia foi uma coisa bem confusa, na verdade. Eu sempre fui bastante sensível às emoções das pessoas, mas não era uma coisa muito viável dentro da minha família. A maior parte dos meus irmãos foram todos para exatas e a psicologia, assim, eu venho de uma família que tem bastante preconceito com essa área, então não foi a minha primeira opção. Aí, quando eu me formei, eu fui estudar publicidade, na verdade, que é a mesma coisa na faculdade que eu fiz marketing, e fiz um tempo lá, mas eu comecei a perceber que enquanto as pessoas que estavam comigo estavam muito empolgados em terminar a faculdade para poder atuar, eu estava muito ansiosa em ter mais coisas para fazer, porque eu tinha muito medo de me formar e não sentir prazer na atuação. Então, eu pedi um tempo e fui fazer intercâmbio para viver outras experiências, descobrir diversas coisas sobre mim. E quando eu voltei, eu tive coragem de assumir que era aquela situação, aquela faculdade que eu queria fazer. Você foi pra onde? Eu fui para a Índia e depois fui para a Argentina. A minha ideia era viver meio que um comercializar em mar, mas foi bem diferente disso. E foi muito, muito legal, aprendi muita coisa, assim, muitos valores que eu não tinha eu passei a ter.
Alguns que eu já tinha, eu reforcei e eu trago isso aqui para a escola. Por exemplo, a professora de português trouxe para mim para eu trabalhar, né, com os alunos a questão da reciclagem. Eu não sabia que era um projeto que a gente tinha, até levei para a Roberta, né. E eu fiquei muito feliz de saber que a gente tem isso aqui agora, porque é um valor que eu trago desde quando eu estudava aqui. Eu já falava disso com os meus amigos. Então, eu aprendi no intercâmbio também a fazer reciclagem de água e tal, porque a cidade que eu fiquei era no deserto antigamente. Quando eu vim pra cá, voltei pra cá, era a época que teve a seca da Cantareira, que a gente ficou com um nível de água muito abaixo do normal. Então, a gente adaptou a minha casa pra gente reutilizar a água. E foi muito interessante, porque depois que eu parei, que eu fui desanimando assim, de ser a pessoa que eu conto essa história para os alunos também, eu fui desanimando de ser a pessoa que prega pela reciclagem na minha casa, tanto a minha mãe quanto a minha irmã começaram a sentir falta de ter essa prática, então elas seguiram fazendo. Então hoje em dia é uma coisa comum na nossa casa. O Guarulhos começou agora, né, a ter a coleta seletiva, mas a gente já faz isso há mais de 10 anos. Legal. Então, assim, foi um aprendizado muito legal, acho que tinha que ter sido desse jeito. E aí, quando eu cheguei, eu fui fazer faculdade de psicologia, e aí eu me encontrei, assim, eu gosto muito do que eu faço. Nesse meio tempo, enquanto eu fazia faculdade, eu tive a oportunidade de ser, já estava como professora de idiomas também. E foi muito legal, porque eu aprendi a lidar com pessoas, aprendi a lidar com as crianças, aprendi a lidar com os pais. E hoje, né, quando eu tô hoje dando aula da Escola da Inteligência, eu acho que isso faz diferença bastante, né? Era uma experiência que me preparou antecipadamente para essa vivência. Então, assim, eu entendo bastante do aluno pelo lado deles, porque eu ainda lembro como que é ser aluna, mas eu também entendo os professores, eu tenho que meio que fazer essa mediação. Isso aí, isso mesmo. Muito bom, muito bom. E aí eu tenho a Ju aqui. Por que eu chamei a Ju para ajudar, né? Além de acrescentar beleza à mesa, né? Graças a Deus, para me ajudar, para contar, quando eu trouxe a Roberta, né, a Silvânia, o pessoal tinha uma preocupação com você, falou assim, poxa, uma psicóloga, como é que vai ser? Eu falei, não, confio na Roberta, sei que ela vai conseguir ajudar as crianças, com um teste vocacional, com um direcionamento, para desabafar, tem a caixinha também na porta, vamos contar todas essas coisas. Mas eu queria contar primeiro com você, como é que foi? Você era aluna e pum, chegou a Roberta, como é que foi isso? Então, eu gostei muito da proposta, né, de, eu nunca tinha tido contato com uma psicóloga, né? E, inclusive, a Roberta foi a única, assim, eu já fui uma outra psicóloga, mas, tipo, só isso. Não é tão boa quanto a Roberta, né? Inclusive, eu tava conversando com a Rô esses dias, muito... E eu gostei muito, assim, primeiro, o meu teste vocacional foi há pouco tempo, né, foi 3 anos, eu acho. E foi bem legal porque abriu portas, assim, me ajudou bastante. Eu fiquei pesquisando sobre o que deu e eu gostei bastante, tanto é que era uma das minhas opções, tava lá no que deu, né? Então o que você está fazendo tava lá. Tava lá. Ótimo. Tava matemática, engenharia civil e engenharia química. Aí química eu meio que dei uma deslizada no terceiro médio, então eu já esqueci e aí as outras estavam lá, né, no pódio. Mas foi bem legal também. Você foi formada aqui no ano da pandemia, não? Foi. Você era minha turma de pandemia. Foi isso mesmo. Entendi. E é assim, imagino que a cabeça de vocês durante a pandemia ficou bem complicado, né? Obrigada demais. Assim, a Roberta fez uma ação durante a pandemia chamada Conversas Terapêuticas, com a ajuda da professora Cláudia, inclusive. Para os alunos poderem participar, conversar, desabafar ali. Você participou dessas conversas terapêuticas? Não, participei, não precisou, não quis participar. Então, é porque assim, eu sempre tive muito meio que receio, assim, de demonstrar essas coisas, de conversar assim. Então aí eu achei melhor ficar mais pra mim. Também tava muita coisa acontecendo. Nossa, eu acho que a partir dessa experiência das conversas terapêuticas, que a gente teve uma adesão maior mesmo das crianças de 6º, 7º ano, que acho que tem a ver também com o momento, né, do desenvolvimento deles, com mais disponibilidade também para falar. Mas justamente o pessoal do ensino médio, que teve um certo distanciamento, foi a partir daí que eu também fiquei pensando nas caixinhas. Porque eu tenho aqueles alunos que têm a dificuldade de falar, de se... Eles costumam achar que eles são as únicas pessoas que estão passando por aquilo. Então eles têm muito medo de contar a experiência deles, né? Nas aulas da Escola de Inteligência, por exemplo.
Então, a gente percebe, o que eu percebo pelo menos, é que quando um ou outro conta uma história que acaba sendo mais emotiva, aí traz o conteúdo, mas se eles se um não aderir, eles não trazem. Era a mesma coisa na minha sala, quando o Matheus, né, dava escola de inteligência pra gente, era sempre assim, um abria a boca e vinha um monte de gente falava. Se um não falava, ficava todo mundo em silêncio. E aqueles mais retraídos, que não querem se expor, a caixinha é uma grande possibilidade, porque ele precisa colocar o nome. Não precisa. Eu digo que eles podem colocar lá um código e eu respondo numa outra folhinha com o mesmo código. E aí já teve, inclusive, mães me perguntando, bom, mas os alunos não pegam, né, a resposta do outro? Dizer que não, eu não posso afirmar, mas o que eu vejo é uma coisa muito ética. Sim. Eu percebo ali as crianças com cuidado e eu acho que pelo reconhecimento justamente daquele espaço. Então eu gosto muito e veio também reforçou, na verdade, a partir das conversas terapêuticas. Legal. Muito bom, muito bom. E aí, assim, quando a Roberta vem, ela vem para ouvir os alunos e para se relacionar com as famílias. Então, hoje, todo aluno que entra no colégio, a gente propõe que ele traga, a família traga e conversa com a Roberta para poder dar as particularidades, trazer essa verdade, né, para a gente conhecer as famílias e a criança. Não é isso, Roberta? Isso. Você consegue dar conta de atender todas as famílias? Conta pra gente. Né? Quem cuida da minha agenda sabe que não é fácil, não. Eu já dei uma olhadinha já. Ju? Mas assim, eu procuro me desdobrar para poder dar essa acolhida. Porque eu acho que a família que chega, ela precisa saber quem procurar. Do mesmo jeito que a gente pensa no acolhimento do aluno, os pais também precisam desse acolhimento. Então, assim, estão chegando numa casa nova, vou deixar meu bem mais precioso. Que lugar é esse? Quem é o contato que eu vou poder? Eu quero falar com fulano, eu quero perguntar. Então, eu acho que eu fico muito nesse lugar a princípio e vou apresentando. Então, temos os professores, a equipe de coordenação e vou direcionando um pouco. Então, é uma ginástica, como eu vou dizer para vocês que é mesmo, mas é muito bom esse contato. Primeiro porque a gente vai ouvir, acolher essas famílias e poder oferecer para a criança, dentro da necessidade dela, um maior conforto para rendimento, para ela se sentir feliz, né, dentro desse outro lugar. É importante, né? Deixa eu pôr um pouco mais de calor nisso, né? A gente tem criança que tem algumas características especiais. Como que você faz para a gente ter avaliação? Como é que acontece esse tato? O professor percebe alguma condição dessa criança e te leva. O que acontece daí? A partir daí, que a visão do professor em sala de aula é riquíssima, eu digo que assim, eles são os meus olhos, porque eu não estou o tempo inteiro lá. E a percepção do professor é muito fina, né? Então, a partir daquela observação, eu chamo a família, levo essa observação. Se a família ainda não tinha observado, não tinha reparado nada disso, eu também faço sugestão de profissionais que eles podem procurar para a investigação. Porque se nós, de fato, detectarmos algum transtorno, é uma forma de condução. Se não, é uma outra maneira de conduzir a situação e de orientação, né? Então, esse suporte eu faço. E aí, normalmente, eu tenho contato dos profissionais. Eu faço a sugestão, a família tem total liberdade de levar para onde quiser. Mas eu peço contato justamente para poder alinhar esse trabalho com o profissional. O que eles precisam da gente, o que nós precisamos deles e toda a orientação que depois é feita aqui é em cima do que o profissional me passar. E faz assim, faz bastante diferença. Quando eu entrei, mesmo sendo há pouco tempo, a Roberta me deu uma pasta com a característica dos alunos, né? Lógico que eu não memorizei todos os alunos. Sim. Mas quando um aluno ou outro me chama a atenção na sala, eu falo, eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. E teve uma sala em especial que eu fiz uma modificação, eu falo para eles na minha aula, pelo menos, eu quero que vocês se sentem assim. Aliás, tem mais de uma sala que eu fiz isso mesmo. Estou pensando em uma agora. E é uma sala que eles são muito difíceis, é uma sala que me desgasta bastante, eu acho que desgasta os professores também pelo que eu conversei, mas eu percebi que, assim, quando eu chego, nas primeiras aulas, por exemplo, eles... Eu ia falar
falei uma coisa, na semana seguinte era a mesma coisa que nada, então eu troco só pelo outro. Quando eu fiz essa modificação, de acordo com o que está escrito nessa pasta, fiz uma atividade e eles tinham memorizado tudo. Pura e simplesmente porque eu tinha mexido o local das cadeiras. Olha só. Então, assim, faz muita diferença. É lógico que, assim, eu sempre converso com eles e falo, sei que vocês são crianças, né? E crianças precisam ser crianças. Só que eu tenho uma função aqui, né? Então, você me ajuda, eu ajudo vocês. Então, faz muita diferença nesse sentido, essa avaliação. E esse documento que ela está falando chama orientações. Então, uma criança que vem com um acompanhamento, eu faço esse documento, então o professor, todos os professores que têm contato com esse aluno têm esse documento. Não é uma exposição, mas é para ele saber. Esse aluno tem tais características, tem esses profissionais. Porque se alguma coisa chama atenção, ele vai apontar, já entra em contato com o profissional. Por exemplo, às vezes o aluno ele tem alguma dificuldade auditiva e se você coloca, se ele senta por conta própria perto de quem ele quer, ele vai ficar escutando o ruído dos amigos e não consegue prestar atenção. E é óbvio que o que eu digo não é tão interessante quanto que ele consegue ouvir mais propriamente. Sim. Então, se eu coloco ele mais perto de mim, ele fica captado pelo conteúdo, ele está prestando atenção no que eu escuto. Né? Então, não é bem não precisa ficar chamando a atenção toda hora, isso acontece automaticamente. Né? Se eu percebo que um aluno tem ali, a característica do TDAH, não sei, eu posso trazer aquela aula de uma forma mais dinâmica para ele se sentir mais conectado com a aula. Então, existem diversas coisas que você pode fazer que favorece esse aluno. Né? Ótimo. Bom. Tem... Quer falar, Ju? Não, eu só falei que isso aí eu descobri há pouco tempo, né? Porque agora eu trabalho aqui. Agora você está do lado de cá. Né? Exatamente. E quando eu vi pela primeira vez isso aí, eu falei, meu, que doido. Porque como eu mexo com as provas e tal, eu preciso ter acesso a isso. Né? Você faz as expressões de prova e você percebe que tem, na mesma série, na mesma disciplina, provas diferentes. E aí eu achei muito legal essa folha, assim, que fala como deve ser tratado, o que a pessoa tem. Eu achei muito legal, eu não tinha nem ideia que existia isso. E acho que vale a pena fazer um parênteses aí com a prova. Não é uma prova diferente, é uma prova adaptada à necessidade. Não, visualmente diferente. Visualmente, certo, exato. Né? O conteúdo é igual. Sim. Às vezes eu peço só para o professor, por exemplo, se é um texto muito maior, o aluno vai ter essa dificuldade, ele enxuga um pouquinho e aí eu aumento a letra, isso adaptando à necessidade. Então, a gente não quer gerar no aluno uma muleta, mas é uma condição para ele cada vez mais se superar dentro da dificuldade dele. Sim. Assim, nesse tempo todo, você trabalha há quanto tempo, Roberto? 6 anos. 6 anos. Nesses 6 anos, você tem algum caso de sucesso, assim, que você fala, meu, esse aqui a gente conseguiu fazer tudo que podia, a criança floriu, sabe assim? Sim. Temos casos, sim. Tem? Que já se formou e, assim, com bastante... Precisou de muito suporte. E a gente teve uma família que sempre foi maravilhosa, né? É verdade. Né? Incrível, cara, incrível. Maravilhoso, um menino muito esforçado, que precisava de bastante suporte, mas assim, uma criança linda, a família maravilhosa, sempre foi atrás, sempre fez a parte dela, se desenvolvendo dentro das questões dele, né? Nunca usou como um suporte, como uma muleta, não. E ele se desenvolveu muito bem, né? Assim, é um caso bem feliz. Nós temos os outros casos que a gente vai acompanhando. Aqui ainda nós temos, né, alguns casos, não vou citar nome, mas assim, que eu fico muito feliz de ver que tanto o aluno quanto a família não se apoia nisso para relaxar, ao contrário, é para fazer crescer mesmo, né? Então a gente tem muitos casos assim, bons. Muito bom. E aí, assim, né, dentro desse trabalho, dessa preocupação que a gente tem, agora fazendo esse podcast, a ideia é que a gente conseguisse passar alguma coisa legal para esse período de férias. E aí, dei essa missão para as meninas. Ficaram bravas comigo, passou. E aí eu queria muito que vocês contassem, assim, de tudo que vocês já sabem, que vocês pensaram,
O que vocês queriam falar para quem está em casa assim, olha, semana de férias, mês de férias, um mês longo para chuchu. O que são preocupações que a gente tem, né? Ficar muito na televisão é um problema, ficar muito no videogame é um problema. Tem cara que tem aluno nosso que está ganhando uma fortuna, ex-aluno nosso, da sua geração inclusive, está ganhando uma fortuna jogando videogame. Parece até mentira, né? É o Safe, da Fúria, ele mesmo, é o Rafael. Rafael Inocêncio. Inclusive, queria convidar ele, se ele estiver assistindo, para vir aqui nessa mesa, quem sabe, né? Poder participar, contar pra gente como que ele... Eu lembro que ele saiu daqui, se formou no terceiro, e ele foi fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa de 50%, porque ele jogava bola pra chuchu. Aliás, todos da família, o Tadeu, o Rodrigo e o Rafael jogavam bola demais. Tem certeza que da minha Sim, geração? daquela mesma época ali. Rodrigo Inocêncio, Tadeu Inocêncio, Tadeu era o mais velho. E o Rafael. Aí depois eu te mostro foto. E aí, tá ajudando... A minha foto não vai ser mostrada, gente. Só pra... Vou colocar, inclusive, na publicação desse vídeo. Vai ficar legal. Bonitinha. Tão linda. E aí eu queria muito que vocês contassem pra gente algumas colocações, algumas dicas sobre isso, sabe? De como que a gente pode ajudar a família nesse trabalho, nesse período de férias. O que vocês têm pra mim? Primeiro assim, você não tem filho ainda. Tenho. Você tem Tem filho? 4 patas. Tá bom. A Roberta tem uma menina. Período de férias é um período conturbado. Eu tenho 2 meninas. Então é difícil. Chega uma hora que a casa já não é suficiente. Você tem que ir pra fora, não é assim? Conta pra gente, o que vocês pensam disso? É fácil? Dá pra dar 32 dias de férias? Dá pra passar fácil sem brigar? Difícil, né? Tava falando disso. Exato. Quer começar? Eu e ela, a gente tava falando disso quando a gente tava fazendo esse script, porque ela tava me contando da filha dela, ela tem uma filha só. E aí eu falei, filhos únicos deve ser complicado, porque não tem muito com quem compartilhar, né? Ou com quem brincar, às vezes os pais não conseguem, estão trabalhando, não conseguem levar na casa de uma amiga e tal. E em contrapartida, eu cresci com 3 irmãos, um menino que queria tacar o terror em todo mundo. A gente, 3 meninas, mas assim, independente da situação, vai ter as suas dificuldades, porque todo mundo tem, né? Então não dá pra esperar que seja 32 dias de paz. Mas, acho que uma coisa que a gente entrou em consenso é que, independente por causa de... Às vezes a gente acha que férias é um momento que a gente vai viajar, é um momento que, né, você precisa estar ali vivendo, sentindo que você está vivo 24 horas por dia. Mas as férias também é um momento de você descansar. E eu acho que hoje em dia a gente vive tão ligado no 220, a gente não aceita esse momento de descanso, né? Que era antigamente o ócio criativo e que a gente se permitia viver isso sem se cobrar. Hoje em dia ninguém, a maior parte das pessoas, eu não vou generalizar, mas consegue ficar em paz, sei lá, sentado no sofá, curtindo a sua própria presença, ou, sei lá, só pensando na vida. A gente estava conversando aqui, né, depois da prova, os alunos ficam extremamente ansiosos para fazer alguma coisa para sair da sala, porque não conseguem ficar em paz com a consciência. Ontem a gente estava falando com o Klaus, né, e é muito podcast da gente, e ele estava dando esse testemunho de como hoje a leitura acaba se afastando do aluno. Exato. Por conta dele não se permitir ter esse tempo ósseo, né? Como é que ele falou? Imaginar. Não tem o tédio. Ele falou, a criança não tem tédio mais. E o tédio era bom porque ele parava e ia buscar a literatura. Isso. Né? Se permitia imaginar outros mundos através da leitura. Sim. Na verdade, a criança se entedia mais rápido, né, do que o normal. Todo mundo muito ansioso. Quando eu estava estudando na faculdade, eu lembro de uma vez que meu professor me contou de uma experiência que ele teve, que ele ficou observando, e eu percebo muito isso na minha filha também, que o que acontece? Como a gente, hoje em dia, a gente vai se sentindo culpado por não estar o tempo todo ali com os filhos, com as crianças, a gente vai entupindo de coisa, de brinquedo. E chega uma hora que ela não sabe nem por onde começar, tudo entendia muito fácil. Você pega um negócio e já quer soltar, você pega outro e já quer soltar. Então, você não consegue aproveitar aquilo. Eu realmente, por mais que seja engraçado, né, não tenha muito visto, eu aprendi isso observando a minha cachorra, porque eu dava tanto brinquedo e deixava ela ao mesmo tempo, e a adestradora disse pra mim, olha, dá um de cada vez, porque ela se entendia muito rápido, então você precisa ir trocando.
E eu comecei a olhar e falei, cara, eu tenho que fazer isso comigo também. Sim. E aí eu comecei a observar isso nas pessoas. A gente se entendia muito rápido. E então, como eu estava falando nessa questão de aprender de novo a entrar em paz com você mesmo, né? A gente mal começa a ficar assim, fazendo nada, já liga a televisão e já tá na metade do filme, falar de é muito ruim, já troca, né? Então, assim, dá pra você curtir, dá pra você ter momentos de qualidade sem precisar necessariamente ir pra Disney, Viajar, fazer, exato. né, 1850 coisas. Porque eu acho que aí vem até uma coisa de cobrança também dos pais, de poder proporcionar isso, né? E eu penso que nessas situações o menos é mais. Né? Porque quanto menos você tem nessas coisas maiores, mais você tem da convivência, né? Eu usei a palavra na conversa com a Lê, eu falei, é uma maneira de reconectar. Porque não é que a gente está desconectado, nós estamos conectados, mas é uma coisa muito virtualizada mesmo, né? O pai trabalhando, a mãe trabalhando muitas horas fora, o filho na escola ou em casa que seja, então a gente está ligado virtualmente no WhatsApp, numa mensagem, mas tempo de qualidade a gente quase não tem. E não importa se é 1 hora, 2 horas, mas que seja de qualidade. Porque Eu me lembrei agora de uma coisa que aconteceu quando a gente era pequena e eu gostava muito. Acredito que os irmãos também gostam, vocês não gostam, se conhecem. Que assim, né, a gente via lá 30 mil brinquedos, muitas crianças em casa, mas a gente gostava muito quando dava um blackout. Porque ficava todo mundo no mesmo cômodo, porque a gente tinha que consertar a tela. sim, E aí a gente ficava fazendo as sombras, e a gente se divertia contando historinha. Então era uma coisa tão simples Sim. e que traz conexão entre as pessoas. Às vezes a gente acha que isso são coisas muito grandes, mas você dá uma caixa de leite, transforma num carrinho, você sabe? Coisas assim faz a gente. É a vivência em si, não os objetos, não a questão positiva, exato. né? Por isso eu dei o nome de reconexão. É reconectar, de fato, tempo de qualidade, né? E você me perguntou da minha filha, né? Toda vez que nós tínhamos férias, minha filha pirava. E eu, na minha terapia, eu falava pro meu psicólogo, mas o que acontece agora que ela tinha que relaxar? Não. É assim, a escola organiza, até emocionalmente. É um outro espaço, com outras pessoas, com proposta. Quando você sai daquilo, a gente leva semanas, isso acontece com a gente também, para você se reorganizar num outro tempo. E era nesse tempo que minha filha dava uma pirada, assim, então ela ficava mais chorosa, mais agressiva, então acho que vale até ficar atento em relação a isso, né? Eu chamei de escudos também, né? Porque o trabalho é um escudo, a escola é um escudo, e a gente se viu muito na pandemia, por exemplo, né? Que a gente teve que ficar maior tempo de convivência ali, diante de todos os conflitos, e isso aumenta, né, as diferenças, vai ficando mais evidente as questões. Nas férias não é diferente, apesar de que muitos pais ainda vão trabalhar durante o período de férias, né? Mas que se preservem momentos, né? Então não precisa ir para Disney, mas assim, um tempo que vocês vão estar juntos, assistir um filme, comer a pipoca, não tem aquela cobrança, né? Eu falo que o case é uma relação de amor e ódio, né? Tem família que ama e tem família que odeia. Tem muitos pais agora que vão falar, eu odeio! Porque ele traz uma organização, mas nem sempre vem bem-vindo. Este é um momento de você poder estar num outro tempo, sem correria, sem pressa, sem cobrança, né? Então é uma proposta para a família também relaxar. Tem que ter momentos onde a criança vai ter o espaço dela, esse tempo do ócio, de não ter o que fazer e caçar alguma coisa para fazer, e mesmo a família ficar bem sozinho. E mesmo para a família, né? Os pais também ficam muito em função da criança, a gente fica muito nessa coisa da demanda, né? Eu tenho que dar e oferecer coisas para o meu filho ficar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Não entra nessa piração, né? Justamente para ter esse espaço. A família precisa desse espaço, os pais precisam desse espaço também, né? Aproveitar que não tem que acordar cedo no dia seguinte, né? Deixa a criança com os avós, com os primos, e vai, o casal também, descansar, ter o tempo deles, né? Assistir um filme no shopping, passear um pouquinho também é importante, né? Muito bom, muito bom. E assim,
Durante esse período que a gente está trabalhando aqui na escola, a gente percebe que alguns professores também ficam estressados. Você também faz essa conversa com eles? Como é que eles vão te procurar? Como é que acontece? Os professores têm total liberdade de me procurar, né? Mas eu acho que entra muito naquilo que a Ju falou, né? Não sei, na verdade eu não fico aqui na posição de uma psicóloga clínica, né? Então eu não estou aqui para analisar ninguém e a relação de trabalho é outra. Então isso também muda, né? Então às vezes vem por uma coisa assim, eu preciso só desabafar, né? Preciso colocar isso para fora, preciso de um tempo, né? Então é muito mais na questão da escuta, né? Do que propriamente um direcionamento, que nem é esse o meu papel aqui, a minha função, né? Muito bom. Eu queria, não sei se a gente está chegando para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois que eu fiz para todos que a gente entrevistou aqui, que a gente conversou. Que sonho vocês ainda têm? Eu tenho muitos. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Fico muito feliz com as conquistas que eu já tenho, né? Mas eu ainda tenho um sonho da minha casa. São coisas materiais, talvez, né? Que eu ainda quero conquistar. Mas de uma... Não sei, acho que a gente da área, né? Assim, ainda sonho com um equilíbrio emocional maior. Eu acho que eu vou muito ainda assim, sabe? O tempo inteiro tá tentando me reconectar comigo mesma, buscando essa paz, Mas o sangue espanhol fala mais alto. mais alto, é difícil. Mas acho que eu tenho esse sonho, assim, dessa paz ser mais frequente em muitos momentos, ter muito mais equilíbrio, né? Mas também as coisas materiais, que eu acho que também vão dizendo um pouco da gente, né? Legal. E a senhora, dona Letícia, que sonho que você tem aí? Conta pra gente, compartilha com a gente. Então, eu tenho muitos também, muitos sonhos, muitos objetivos. Mas, assim, desde muito cedo eu comecei a pensar que se algo acontecesse, eu queria ter a certeza de que estava tudo ok pro meu último dia. Então, inclusive esse ano eu conversei com meu psicólogo e falei, cara, aos 28 anos eu tenho tudo que eu queria ter, eu tô onde eu queria estar, e isso que vier, eu acho que assim, agrega. Não é uma coisa que, se eu não tiver na minha vida, vai me frustrar. Tenho vontade de ter, mas se não tiver comigo, tá tudo bem. Mas, eu tenho o sonho de casar, eu sempre fui muito romântica e tal, legal, de ter uma família. Sonho em ter uma ONG para animais. As outras coisas eu acredito que são mais alguns objetivos que vão mudando ao longo da vida. Conforme eu fui envelhecendo, eu fui trocando diversas coisas, assim, países que eu quero conhecer, coisas que eu quero ter. Isso pra mim, são coisas que mudam com o tempo. Eu falei pra vocês os que estão assim na boca. Assim, exato, na boca. Exatamente. É isso, eu acho que a proposta do podcast é uma conversa mesmo, a gente poder participar desse momento, colocar para os alunos, para as famílias, quem somos, como trabalhamos, o que fazemos. Eu acho isso legal. O terceiro testemunho do mais aluno é maravilhoso, né? Agora eu tenho duas alunas, né? Então é incrível. Eu queria dar uma noite para vocês querem falar mais alguma coisa, querem colocar, senão eu posso já encerrar e agradecer a vocês assim, imensamente. Eu acho que assim, nós falamos aqui da escuta, né? E aí eu acho que é importante, nesse tempo que as famílias estiverem juntas, né? A escuta ativa, de fato. O que é essa escuta ativa, né? Assim, você está fazendo uma coisa e está ouvindo o teu filho falar, o teu marido falar, né? Não, é parar mesmo e ficar naquele momento junto com aquela pessoa ou diante daquela situação, né? O que de fato está sendo dito, o que é preciso, né? Não ter a expectativa de que vão ser 30 dias de grande felicidade, vão ter os momentos de conflito, que faz parte, é isso mesmo. Acho que não tem a perfeição, né? E a gente tem que conviver com o jeitão de cada um, né?
eu acho que aí a gente está praticando a empatia mesmo, né? De poder se colocar no lugar do outro, entender que ó, pode ter um momento mesmo que ele vai transbordar, né? Vai tudo bem, a gente está aqui junto e a família tem muito essa função, né? De estar presente ali. E o contato, né? Contato visual, olhar, literalmente, simbolicamente, e o olho no olho, como a gente sempre fala aqui no Canadá, né? Tá no olho, não ter do que se esconder, né? A gente está em família também, né? É importante ter isso. E descansar, aproveitar, assistir série, assistir filme, brincar, ir pro parque, né? Tomar sorvete. Uma coisa que eu acho que assim, esse momento pode ser aproveitado também, e conversei com os alunos sobre isso, dentro da escola de inteligência a gente tem diversas atividades que são propostas para ser feitas com os pais. Nem sempre dá tempo de fazer todas, eu acredito que, né, pela rotina que os pais têm e tudo. É uma coisa que dá para tentar agora nas férias. E é uma coisa que as crianças sentem muita falta, porque às vezes eles não entendem muito bem o comportamento dos pais, falo isso dos professores também, por não conhecer a história, né? Muitos deles não sabem de onde eles vieram, qual que é a batalha que os pais trouxeram, ou às vezes escutam um comentário solto aqui e ali, entende como bem quer, e aí pode ser que aquilo não seja tão positivo para ele, e os pais nem têm ideia de que ele entendeu daquela maneira. Então, acho que uma coisa assim, que antes de você levar uma criança para a Grécia para conhecer sobre a história da humanidade, ou sei lá deixa ele conhecer a história da sua família. Eu fiz uma atividade com as crianças do segundo ano, eu acho que foi do segundo ano, que eles tinham que pegar um brasão, fazer o brasão da família deles. Muitos deles não sabiam qual era o brasão da família deles e inventaram um brasão o que podia fazer também, e tudo certo. Eu entrei na internet e procurei o brasão de cada um, e cada um tinha um símbolo, um animal, e alguns deles eu conhecia porque eu gosto muito de mitologia e tudo mais, fui contando para eles. Eles ficaram tão felizes em saber que a família deles, assim, não o pai, a mãe exatamente, mas veio de algum lugar lá longe. Por exemplo, eu contei para eles que a maior parte das pessoas que tem o sobrenome de Árvores são pessoas que vieram fugidas de Portugal. Não sei se vocês sabiam. Não sabia. Letícia Cultura. Aí, tinha uns que tinham dragão no brasão. Aí eu falei, o dragão é um símbolo de transcendência, tal. Fui contando deles. Eles ficaram muito interessados nessa atividade. E aí eles queriam contar pros pais, e aí, meu melhor museu, mas assim, são atividades muito legais, às vezes a gente banaliza, mas assim, você pode fazer daquilo alguma coisa bacana, sabe? Sim. Muito bom, né? Incrível. Olha, a Escola da Inteligência é uma delícia, a Claudinha fez um trabalho fantástico com a gente, sem dúvida, mas ter uma psicóloga de formação trabalhando com essa disciplina traz uma profundidade, né? Um olhar, talvez, aí mais profundo para essas questões mesmo. Sim, muito bom. É isso, eu acho que andar para frente, agradecer tudo que a gente já viveu e acreditar que daqui para frente vai ser melhor ainda, sabe? Eu acho que isso é um bom passar, né? Muito obrigado, meninas. Obrigada a você. Mesmo. Obrigado, Ju. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente.